Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite feito pelos organizadores desse encontro, extremamente oportuno, sem sombra de dúvidas, como já destacou o ministro Gilmar Mendes, não é? Eu espero que a minha contribuição, né, possa ajudar de algum modo nessa reflexão que se coloca, né, quase como um desafio, né, para o mundo onde estamos vivendo. Esse mundo meio complicado, né? Esse mundo meio difícil, digamos assim, né? Onde vamos tocando a vida, digamos assim. Né? Me foi solicitado que falasse sobre a abertura dos portos, né? Essa abertura do Brasil, da colônia brasileira, né? Para o mundo, né? No início do século XIX, né? Um tema que durante muito tempo foi importante para a historiografia, né? E que, por distintas razões, foi perdendo a sua importância, digamos assim. Foi saindo de primeiro plano. Né? De qualquer forma, eu vou tentar fazer um resumo de como isso se apresenta, né? Começando de uma maneira muito simples. Né? Uma maneira que vocês me permitam, é uma coisa talvez até da idade, né? Eu fico muito me recordando dos meus próprios passos, né? Como estudante, como formação universitária, depois como historiador e por aí em diante. Né? Eu me lembro lá, há quase 70 anos atrás, primeira vez que eu ouvi falar nesse tema, né? Falando disso muito rapidamente, em que ele era balizado por duas palavras, né? Ou vinda da família real para o Brasil, ou fuga da família real. Né? Nós não entendíamos muito bem essa diferença ali naquela época. Né? Eu estaria ali para o quarto ano primário, né? São uns 70 anos atrás, como já disse. Né? Mas também confesso que quando entrava o tema da fuga, né, que remetia diretamente a Napoleão Bonaparte, eu não tinha a menor dúvida de torcer pelo Napoleão. Entendeu? O Napoleão me empolgava muito mais do que a corte, a família real portuguesa. Anos depois, já em outros espaços, né, inclusive o espaço da universidade, né, embora ainda na área de História do Brasil um tipo de conhecimento muito tradicional, a historiografia já tinha se renovado muito, mas o catedrático era muito tradicional, né? Duas outras palavras, né, começaram a aparecer, dois outros conceitos. Né? O primeiro, não tanto, transferência. Né? Substituía a vinda, não se falava em fuga. Né? E um outro conceito, esse mais obscuro, digamos assim, custei até a descobrir muito o sentido dele, que era exatamente transmigração. Né? Aos poucos, né, estudando, pesquisando, cheguei ao dicionário de Bluton, né, e ali constatei que transmigração era um termo que tinha uma expressão fundamentalmente religiosa. Né, e que, a partir daí, queria dizer, né, que é quando a alma de um corpo se transfere para um novo corpo. Né? E aí fazia sentido, não é? Utilizá-lo para a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Né? A vinda, certamente, era uma fuga, né? Mas era um pouco mais do que isso. Né? Foi uma fuga no momento de emergência, né? Portugal praticamente sitiado pelas forças napoleônicas, as portas do próprio reino, né? Logo depois as portas de Lisboa. A vinda é uma fuga, efetivamente, né? Mas por trás disso já vinha correndo um outro plano, né, muito mais significativo, que era a discussão, né, da própria vinda, da própria transferência da corte para o Brasil, né, em função da importância, né, que a colônia americana tinha ganho, né,
para a monarquia portuguesa, né, e das dificuldades que a monarquia portuguesa, né, enfrentava na Europa. Né? Ou seja, a ideia de transmigração, né, era significativa, né, porque era um corpo que começava, né, que mudava de lugar, né, um corpo que recebia uma alma diferente, né, e que seria o reinado de Dom João no Rio de Janeiro. Né. Diga-se de passagem, né, não interessa ficar falando aqui da personalidade de Dom João, das suas características particulares, mas vir para o Brasil, né, né, ou vir para o vice-reino do Brasil, né, para ele, desculpe a expressão, um bom negócio, né, porque ele ficava bem distante das forças napoleônicas, né, pagaria algum preço pela proteção inglesa, né, mas era, no fundo, era um bom negócio. Né. Isso aparece fortemente num livro de um grande historiador brasileiro que ficou mais ou menos esquecido, até certo ponto, o livro de Oliveira Lima, né, Dom João VI no Brasil, né, que é um texto muito bom, muito denso, né, que nos compara, inclusive, com as outras obras também boas do próprio autor, né, mas onde essa característica da corte portuguesa, né, aqui fundamentalmente no Rio de Janeiro, né, fica muito bem marcada. Né? Era um pouco já aquela ideia de que o Brasil era o Rio de Janeiro, né, como foi durante muito tempo. Mas voltemos à abertura dos portos. Né? Ela é feita assim que um navio, e alguns outros, não todos, que se deslocaram de Portugal em direção à América, tocaram em Salvador. Né? Dom João, 5 ou 6 dias depois, né, da chegada a Salvador, faz o ato a Carta Régia de Abertura dos Portos, né, onde não aparece uma expressão que ficou muito difundida, né, as nações amigas, né, essa expressão não aparece, e muito menos houve o tal conselho, né, do futuro Visconde de Cairu. Né. Essas são as tais criações dos historiadores que costumam ser muito criativos, né, para cobrir as lacunas que se lhe apresentam. Né. Mas, de qualquer forma, Dom João, sob o protesto da elite baiana, né, ele vem para o Rio de Janeiro, né, aqui se instala, né, e aqui ele começa um processo de interiorização da colônia, na palavra de um conceito fundado por uma outra historiadora brasileira, né, hoje também um pouco esquecida, né, professora Maria Odila Dias, né, um texto que ela tem chamado justamente a interiorização da metrópole. Né, e, nesse processo, né, a corte se enraiza. Né. Nesse movimento, a Inglaterra apresentará sua fatura. Né. A fatura que a Inglaterra apresenta de imediato, né, são os tratados de 1810, né, onde ele obtém tarifas alfandegárias extremamente favoráveis que não são estendidas às outras nações, né, onde ela, né, passa também a perseguir o tráfico negreiro, que atrapalhava bastante a vida, né, da colônia, né, que só será chamada de Reino Unido, né, bem mais tarde, né, em 1815. Né. Então, nós temos aí 2 momentos. Né. O momento da abertura, em 1808, né, e esse outro momento da interiorização da metrópole, né, quando, na verdade, particularmente no Rio de Janeiro,
né, particularmente no Rio de Janeiro, né, o Reino do Brasil ganha, né, efetivamente uma característica de ser um reino, né? Vai perdendo aqueles traços coloniais, né? Não obstante, muitos deles vão permanecer por muito tempo, e, infelizmente, alguns até hoje. Né? Para falar na época, o mais importante de todos foi, né, a manutenção da escravidão. Né? Mas tem mais. Né? Nessa interiorização da metrópole, né, algumas características assumem relevo, porque a burocracia que vem de Portugal, né, simplificando um pouco a expressão, né, ou talvez até pelo contrário, dando a ela um enfoque muito amplo, né, e nela se destacando a figura de D. Rodrigo de Souza Coutinho, né, o futuro conde de Linhares, né, vai tomando medidas, né, para centralizar o poder no Rio de Janeiro. Né. Ele vai... Professor? Pois não? O tempo está esgotando? Já vou Sim, senhor. sintetizar. Passando a Já vou palavra. sintetizar, desculpa. Ele Imagina. vai... Posso continuar mais um pouco? Os vice-reinos do Brasil, os vice-reinos do Norte, né? O Estado do Maranhão, o Estado do Brasil são extintos, né? As câmaras municipais também são esvaziadas nos seus poderes, né? E uma nova ordem vai se estabelecendo, né? De maneira muito simplificada, né? Ela terá 2 ou 3 características marcantes. A primeira delas é a integração do Brasil, né? Evidentemente, quer dizer, o Brasil, que eu estou falando do Reino do Brasil, né? Evidentemente, de uma forma secundária nas correntes do comércio internacional, que agora, né, são ditadas e tecidas pela Inglaterra. Né? A primeira coisa é essa. Né? A segunda coisa, né, que também me parece significativa, né, é o fato dessa interiorização que eu já comentei, né, que dá, sobretudo, destaque ao Rio de Janeiro, né, e que, ao dar destaque ao Rio de Janeiro, né, também o torna mais universal, digamos assim. Né? São as expedições científicas que vão chegar ao Rio de Janeiro, né? É a abertura ao tráfico internacional, completamente, ao fluxo internacional, né, que não vai se restringir à Inglaterra, diga-se passagem, por essa informação. Os portos foram abertos em 1808, né, e o primeiro país a manter tem o maior tipo de tráfico, maior quantidade, maior volume de tráfico para o Rio de Janeiro foram os Estados Unidos, e não a Inglaterra. Daí até os tratados de 1810, para garantir isso. Né? E, por fim, quer dizer, as expedições científicas, o aparecimento da imprensa, né, que até então não existia, era censurado. O Brasil, a colônia portuguesa na América era muito atrasada. Né? Mas, de qualquer forma, a abertura dos portos, né, tem um valor significativo muito importante, né, e que nos empurra, hoje em dia, né, para essa busca do Brasil num papel mais amplo no mundo, né, a começar até pelas relações com Portugal, digamos assim, né, para ver se nós superamos essas dificuldades que enfrentamos hoje e que não são pequenas. Então, desculpa, muito obrigado, desculpa por ter ultrapassado o meu tempo.